Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e essa é a quarta videoaula da disciplina CAD para Engenharia 1. O assunto desta aula é a criação de projeções ortogonais baseado em modelo geométrico. Bom, na última aula nós criamos um modelo geométrico referente a esta peça, que é a atividade 15 disponível no SIGA-A. Este é o modelo criado. A ideia agora é, a partir do modelo, criar as projeções ortogonais. Para isto, o primeiro passo é criar um novo arquivo e desta vez com a opção Drawing. Atividade 15 e não utilizar as configurações padrão. Esta tela deve aparecer para você. Nós vamos utilizar a opção vazio com formato e selecionar o formato A4 UFRN. As informações de onde salvar o arquivo A4 UFRN e o próprio arquivo estão disponíveis no SIGA-A. Após abrir a folha de desenho, qual utilizamos na disciplina, definiremos ou conferiremos o método de projeção. Para conferir o método de projeção, você deve vir na aba File, Prepare, Drawing Properties e na opção Detail Option, acessar o item Change. Aqui, nesse quadro, estão disponíveis todas as informações referentes às configurações de desenho. Nesta aba estão as opções relacionadas ao controle de vistas e suas anotações. No item Projection Type, o valor padrão é primeiro diedro. Tá certo? Se eu quiser desenhar em terceiro diedro, apenas mudo aqui e adiciono. Contudo, nesse primeiro desenho, utilizaremos a opção primeiro diedro. E depois aplico. Posso fechar todas as abas. Então, sabendo que eu estou desenhando no primeiro diedro, posso criar a primeira projeção. Para colocar a projeção na folha de desenho, devo vir em General View, aceitar essas configurações de estado não combinado e, como mostra aqui na linha de comando, eu preciso definir o ponto central para a vista. Vou colocar aqui, imaginando que eu desenho no primeiro diedro e já aparece o desenho da minha peça. Contudo, eu preciso fazer os alinhamentos da vista. Existem três opções de alinhamentos, como pode ser visto aqui, ou de orientação. A primeira é utilizando os próprios planos de projeção. Quando eu desenhei esta peça, eu coloquei todo esse perfil no plano front. Eu poderia vir aqui simplesmente selecionar o front e aplicar Apply. Estaria alinhado, como os demais planos também. Posso escolher com qualquer alternativa dessa. Mas, uma segunda forma de orientar a vista é utilizando a opção Geometric References. Essa talvez seja mais intuitiva, pois eu posso relacionar qual vista eu quero no front ou em qualquer outro lugar. Vou dar um exemplo. Aqui vou selecionar esta vista como frontal e essa superfície como superior. Já tenho o alinhamento da vista. Ou ainda, posso definir ângulos.
Isso é tipicamente para desenhos em perspectiva, como, por exemplo, definir um eixo e um ângulo desejado, 90 graus. Mas o que nos interessa mesmo é a opção que eu possa orientar. Um segundo ponto importante é a escala do desenho. No caso, a escala aqui está 1 para 1, mas eu poderia usar outros valores de escala. Finalmente, é importante nesse momento definir como as configurações da vista aparecerá na tela. Aqui eu preciso colocar com arestas invisíveis e não pedir linhas de concordância na tangência. Eu já volto e explico o que são essas linhas de concordância na tangência. Pronto, a minha vista já está colocada. Posso apertar cancelar. Vou apenas apagar esse valor da escala, que ela não é importante, e vou retomar as linhas de concordância na tangência. Por exemplo, no desenho realizado com o modelo geométrico, aparecem essas linhas aqui de concordância de arco com plano. Quando a concordância é de 90 graus, elas não devem aparecer no desenho. O mesmo caso aqui. Então, aquela configuração que eu acabei de fazer é exatamente para eliminar esse tipo de linha. Bom, uma vez criado a projeção frontal e sabendo que o software está configurado para trabalhar no terceiro diedro, criar as outras vistas torna-se uma tarefa muito simples. Eu apenas seleciono a vista frontal e com o comando Projection View crio as demais vistas, como aqui a superior. Eu vou utilizar o botão direito do mouse para preciso segurar por alguns instantes e acessar a aba Properties para definir também as configurações de tela e criar também a vista lateral. Bom, uma vez criadas as vistas, eu não consigo movimentá-las. Elas estão bloqueadas. Contudo, se eu quiser fazer uma pequena movimentação, é só vir a este ícone que desbloqueia o movimento. Bom, lembrando novamente que, conforme as regras de desenho, eu preciso manter as distâncias entre vistas iguais, ou seja, a distância entre a vista frontal e superior deve ser igual à distância entre a frontal e a lateral. Para isso, existe um recurso que é criar linhas paralelas. Então, eu posso selecionar aqui e criar uma linha 25 milímetros, uma única linha. O mesmo processo posso fazer na lateral. Venho em Edit, na aba Annotate, Edit, Create Snap Lines. Seleciono a linha da vista. Ok. Distância de 25 milímetros e uma única linha. Com isso, eu posso ajustar a distância entre vistas. Quando eu chego com a vista em cima, note que há uma mudança de cor. A mesma coisa nessa outra vista. Assim, eu posso agora voltar à aba Layout e bloquear o movimento das vistas. Uma vez bloqueado, posso apagar as linhas de construção
com o comando del, e as minhas 3 vistas já estão prontas e com a distância entre vistas correta. Um segundo ponto é colocar as linhas de simetria e centro. Para isso, eu devo acessar a aba Annotate e a opção Show Model Annotation. Quando eu clico sobre a vista, inicialmente aparecem as opções de cotas, não é isso que interessa no momento. Em poucos minutos retornaremos para esta opção, mas aqui é a aba que mostra as opções de linha de centro e simetria. Bom, não há para essa vista nenhuma opção de linha de centro e simetria. Para realizar essa tarefa, eu preciso voltar ao modelo e inserir essas linhas, como por exemplo aqui não existe linhas de centro e simetria. Para isto, eu preciso colocar as linhas. Neste caso, eu preciso simplesmente utilizar o comando Axis. Selecionar a região que eu quero, a linha de centro e confirmar. Como vocês podem ver, apareceu a linha de centro, que é na árvore de construção, o eixo A1. A mesma coisa ocorre nesses dois centros pertencentes ao bilongo. Assim, eu criei as 3 linhas de simetria. Voltando ao modelo e à opção Show Annotations, quando eu clico na vista, aparecem as opções de linha de centro. Para utilizá-las, apenas clique sobre elas. Mesma coisa na outra vista. E finalmente na lateral. Você também pode selecionar utilizando esse menu. O último ponto é ajustar o tamanho dessas linhas. Como essa é uma peça simétrica, é interessante estender essa linha de tal forma que ela ultrapasse todas as... Eu sempre sugiro ultrapassar algo em torno de 3 milímetros. E esta linha eu vou encolher porque ela já está sendo utilizada na parte inferior. Aqui a vista também é simétrica, posso colocar ou estender o eixo por toda a geometria. Pronto, todas as linhas de simetria e centro já estão posicionadas. No mesmo local, Show Model Annotation dentro da aba Annotate, eu posso colocar todas as cotas existentes em cada vista. Novamente, é um processo muito simples, é só clicar sobre a cota que nos interessa. E ela permanecerá no desenho. Quando uma cota não é mostrada na melhor vista, você pode facilmente movê-la para outra vista, clicando com o botão direito sobre a cota, segurando por um instante e utilizando a opção Move to View.
Uma coisa importante é não deixar as arestas ou as linhas de chamada dentro do desenho, e sim buscar os limites. Aqui vou fazer a mudança para o final da linha de chamada. E algo interessante também é inverter o lado das setas quando interessar. O único processo é clicar sobre a cota e flip arrows, comando flip arrows. Assim, apenas preciso acertar a posição das cotas. Vale ressaltar que as cotas que apareceram no desenho foram as utilizadas para a criação do modelo geométrico. Por isso, é tão importante na hora da criação do modelo colocar as cotas que realmente interessam ao desenho e não deixar as cotas que o sistema CAD sugere. Com esse processo, é muito fácil e interativo a colocação das cotas. Bom, há um ponto aqui que eu gostaria de enfatizar. Como eu criei o chanfro com o comando chanfer, e no desenho aparece a dimensão de 4 e o ângulo de 30 graus, eu não posso chamar aqui, como vocês podem ver, a opção das cotas utilizadas no modelo, porque aparece a opção 5 por 60 graus. Isto foi proposital para mostrar ao estudante que eu posso também criar cotas nesta interface. Eu simplesmente utilizo o comando dimension e clico sobre a entidade que eu quero. E a cota aparece automaticamente. Para fixar, utilizo o botão do meio. Caso eu deseje mais do que uma cota, ou utilizar mais do que uma linha como referência, como é o caso dos ângulos, eu devo utilizar o comando Ctrl para selecionar as duas linhas. E com o botão do meio, clico na posição. Todas as cotas já estão posicionadas, com exceção da vista lateral. Eu sempre tomo cuidado para não deixar a linha tocando, a linha de cota tocando a geometria da peça. E lembro, neste caso, que tanto a cota 2 vezes raio de 5 como a dimensão de 20 não poderiam ser atribuídas a arestas invisíveis. Isto será resolvido com a próxima videoaula, que trata sobre cortes. Por enquanto permanecerá assim. Bom, após colocar as cotas que eu julgo necessárias, eu preciso alterar o tipo de fonte. Essa não é a fonte próxima mostrada na norma brasileira. Para isso, e de forma a transformar todas as cotas de uma única vez, eu ativo o tipo de filtro Dimensions, seleciono todos os itens de desenho. Veja que só as dimensões foram selecionadas. Com o botão direito, vou em Properties, vou para a aba Text Style, tiro a opção Default e seleciono a fonte Universe OTS. No meu modo de entender, é a mais próxima à norma brasileira. Tiro a altura padrão e permaneço com 3.5, que é uma altura permitida pela norma que fala sobre caracteres de escrita em desenho técnico. Automaticamente, todas as cotas foram alteradas. É muito importante não esquecer
de voltar o filtro para general, pois em muitos casos não é possível selecionar e o usuário não entende por quê. Finalmente, eu gostaria de falar sobre o preenchimento da legenda. Para preencher a legenda, você deve utilizar o comando node e definir a posição. Uma vez definido a posição, com o botão do meio você pode clicar para definir a posição e com o botão da direita definir, você pode movimentar o texto. Eu vou fazer uma alteração no tipo de fonte. Selecionei, vou alterar o tipo de fonte para a mesma Universo OTS e o tamanho vou passar para 5, outro tamanho de caractere padronizado. Assim é o processo de criação. Por exemplo, responsável. Posso selecionar toda a geometria, todo o texto e converter para o tipo de fonte que me interessa. Tamanho 2,5. Bom, toda legenda deve ser preenchida com este processo. Portanto, na próxima aula eu falarei sobre desenho do diedro e aplicação de cortes para sanar esse tipo de problema de cotas em arestas invisíveis. A atividade está disponível no SIGA. Muito obrigado e até mais.